Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. %90 das vezes o álcool é mais barato. Isso está evitando de poluir a cidade, né, que é monóxido de carbono de combustível fóssil, que é a gasolina. Já que o senhor está falando de poluição na cidade, eu tenho uma pergunta do Neto. O Neto faz um programa comigo na rádio de manhã e acho que quase todos os dias ele fala, depois do fim de semana, segunda-feira ele fala que teve pancadão. Ele mora no Real Parque, na Zona Sul de São Paulo, e ele reclama do pancadão. Mas ele reclama muito. Então ele, Mariana, por favor, pergunte ao governador se existe a lei do silêncio, por que a Polícia Militar não cumpre a lei e interfere nesse pancadão que tem em Paraisópolis, no Real Parque, tem em outros bairros, tem até nas cidades do interior. Olha, o Neto, né? Neto. Então, dizer ao Neto, nós regulamentamos a lei, temos agido, já foram mais de 400 pessoas presas ou aprisionadas, estamos agindo. E, de outro lado, a juventude precisa ter lazer. Então, nós lançamos a chamada Balada Campeã. Então, sexta e sábado, começa às 10 da noite e vai até 3 da madrugada. Onde? Nas escolas. Então, eu até acompanhei, a gente pega os bairros mais vulneráveis, que tem mais problema de violência, abre as escolas, faz torneio de futebol de salão, de moças, inclusive de meninas, é uma festa. Tem outras atividades culturais. Então, de um lado, precisamos oferecer lazer à juventude, né? Oportunidade de lazer para os jovens. Mas eu tenho e de certeza outro, que essas coibir atividades, a violência. Essas atividades nas escolas não têm o som numa quantidade de decibéis, lógico, claro. Porque o Neto gravou e pôs um vídeo no Facebook dele. É impressionante, governador. Neto, nós vamos apertar mais, mas nós regulamentamos a lei do pancadão e ela está sendo coibida, que é muito dispersa e é numa esquina, você vai aqui, pula para outra, mas nós estamos apertando, aí vamos fortalecer mais a fiscalização. Quando o morador liga e reclama, a polícia vai? A polícia está entrando na favela? Está entrando na comunidade? Não existe, Mariana, no estado de São Paulo um local que a polícia não entra. Isso não existe. Aliás, Paraisópolis eu vou todo domingo tomar café lá, porque é do lado aqui do Morumbi. O senhor ainda está no Morumbi, né? O Palácio do Governo fica bem pertinho, não dá para ouvir o pancadão? Nada, não ouço nada lá não. Neto. Mas que incomoda, incomoda. Próximo pancadão, o Neto avisa, a gente liga direto lá para o governador. Ligar. Fala, Mauro. Governador, eu vou pegar uma carona aqui na pergunta do Alex. Ele está perguntando para o senhor a respeito da relação entre o PSDB e o governo Temer. Isso se falou muito hoje durante a semana. Amanhã o senhor tem um encontro com o presidente Temer, vão entregar juntos casas do programa Minha Casa Minha Vida, aqui no interior de São Paulo, e está sendo esperado muito que o senhor converse com o presidente a respeito da questão se o PSDB fica ou não fica, a entrega de ministérios no governo Temer e também do apoio do PSDB à reforma da Previdência. O que o senhor está preparando aí para falar para o presidente Temer e o que o senhor está esperando ouvir dele também? Olha, Mauro, respondendo ao Alex, nós amanhã vamos a Limeira e Americana entregar quase 2.000 apartamentos nas duas cidades, uma parceria, governo federal, Minha Casa Minha Vida e Casa Paulista. Aliás, temos hoje quase 60.000 casas e apartamentos em obra no estado de São Paulo, que é muito emprego e casa para quem precisa. Nós não vamos conversar sobre política, porque você imagina uma entrega... Mas vão se encontrar. Vamos nos encontrar. Eu não sou presidente do partido. A convenção vai ser no dia 9 de dezembro. Eu não posso antecipar, né, assumir antes da hora. Então, é 9 de dezembro a convenção, que aí sim, se for eleito presidente do partido, falarei por ele. Mas quero dar minha opinião pessoal. Eu sempre defendi um regime geral de previdência social. Não tem sentido você ter um regime de previdência para quem é funcionário público e outro regime de previdência para quem é funcionário da indústria, da agricultura, dos serviços, do comércio. Nós sempre defendemos um regime geral de previdência. E aqui em São Paulo já fizemos desde 2011. Então, o funcionário público do Estado, que entrou de 2013 para cá,
porque a lei, a vigência a partir de 2013, ele só vai se aposentar com o teto do INSS, 5 mil. Dali para frente, pode ganhar 20, 30, não importa, só vai receber até o teto do INSS. Daí para frente é Previcom, é Previdência Complementar. Então o déficit vai ser zero. Que é para quem pagar, né? Quem É decidir para quem pagar a pagar, parte. é capitalização individual, é como é na iniciativa privada. Hoje o déficit no Estado de São Paulo é 18 bilhões por ano. Isso vai zerar com o tempo. Nós já fizemos a reforma em São Paulo, ela já está valendo já em São Paulo. Em São Paulo, peraí, Mauro, eu vou complementar essa pergunta, porque o Douglas quer saber o seguinte, então se o senhor for eleito, o senhor faria uma outra reforma na Previdência, igualando todo mundo, Judiciário, Ministério Público, polícias, ele inclui várias outras categorias aqui. Eu conheço um pouco legislação previdenciária, porque fui deputado federal e da Comissão de Seguridade Social e Família na Câmara. Então, estudei vários modelos, tal. Sempre defendi um regime geral de previdência social. A reforma da Previdência ela tem que ter dois objetivos. Primeiro objetivo, justiça. Porque você tem uma coisa extremamente diferente para aquele trabalhador da iniciativa privada e do setor público. É só verificar o valor das aposentadorias. O da iniciativa privada é R$ 1.100, em média, aposentadoria e pensão. Em média, R$ 1.100. A média do Executivo Federal é R$ 8.000. A média do Judiciário Federal é R$ 16.000. A média do Legislativo Federal é R$ 24.000. Nossa, Como é é tão que você injusto pode isso? tratar brasileiros de forma tão diferente? Não é possível isso. Então, o regime de previdência, a reforma tem que ter dois objetivos. Primeiro, justiça, porque quem paga o funcionário de alto salário é o trabalhador de baixa renda, quando compra uma bicicleta para o filho, uma roupa, um alimento, ele está pagando impostos indiretos. Então, é o Robin Hood e as avessas. A outra é coibir o déficit, porque o Brasil vai quebrar. Não é possível você ter um déficit que é praticamente 3% do PIB, só o déficit. Se o senhor já tem essa posição, quando o senhor assumir a presidência do partido, dia 9, se o senhor assumir, mas vai assumir, o senhor vai ser um comando firme no PSDB, vai exigir que os 46 representantes da Câmara votem de acordo com uma linha, ou vai liberar a votação, e aí fica essa divisão que... Olha, Mariana... Só para complementar, governador, essa semana o ministro Eliseu Padilha até apelou para a história do PSDB, lembrou que historicamente o PSDB apoia a questão da reforma da Previdência. Como é que vai ser, Como então? criou o fator previdenciário e não adiantou nada também, né? Como é que vai ser o seu comportamento? Olha, eu sempre defendi, então para mim não vai mudar nada. E ter ministro no governo ou não ter, não muda os nossos votos. Nós não temos toma lá da cá. Nós não precisamos ter ministro para poder votar naquilo que nós entendemos que o Brasil precisa. Mas o senhor acredita que vai conseguir unificar os convicção. votos do PSDB? Ou eles vão continuar divididos? Olha, esse é um tema que nenhum partido vai ter unanimidade. Nenhum. Aliás, no jornal de hoje tem uma matéria que mostra que, inclusive, os próprios partidos que constituem o governo são divididos. Então, achar que você vai ter unanimidade num tema desse, não vai. O que nós vamos ajudar. A nossa parte nós vamos fazê-la, né? E é importante para o país. O senhor falou dos impostos, o Sidney Oliveira está dizendo o seguinte, o ICMS do medicamento genérico é muito alto, o doutor Geraldo Alckmin pretende baixar? Olha, deixa até me deu a oportunidade, Sidney, né? Sidney. O Sidney, para explicitar o seguinte, o ICMS do remédio era 18%, isso historicamente. O ano passado, eu reduzi todos os genéricos para 12. Era 18. O São Paulo é um dos poucos estados do Brasil que é 12. Então, eu reduzi todo o genérico de 18 para 12. Aqueles remédios mais importantes, nós reduzimos para 7. E as pessoas têm direito ao remédio. Remédio não é para comprar. Remédio faz parte do SUS. Nós investimos perto de 2,5 bilhões por ano para poder distribuir os remédios. Então, primeiro, remédio de graça para quem precisa. Nós tem remédio que não somos nós que damos, é o governo federal, dependemos deles. Mas a população tem direito ao remédio
como tem direito à assistência médica. De outro lado, nós reduzimos o ICMS de todos os genéricos de 18 para 12. Ah, mas ele diz o seguinte, mas a base de cálculo é pelo PMC. Eu não sei o que é PMC. É uma média, né, de valor agregado. Mas o fato é que São Paulo hoje tem o menor ICMS dos estados brasileiros para genérico, porque a maioria dos estados é 18 e São Paulo é 12. Como também no etanol. O Brasil inteiro é 25, nós somos 12. Nós temos os menores impostos do Brasil em São Paulo. Olha, gente, PMC é preço médio ao consumidor. Isso. Falando de impostos, então, o Adalmo pergunta por que aqui em São Paulo dobrou o ICMS dos carros usados. Não teve nenhuma alteração de alíquota. Adalmo não teve nenhuma alteração de alíquota. Se quiser, Adalmo, pode me não ligar me derrube. na segunda-feira. Vai, Mauro. Governador, deixa eu voltar para a reforma da Previdência. Ficaria mais fácil aprovar essa reforma no ano que vem, depois das eleições, uma reforma mais robusta? Olha, é urgente. Então, eu acho que a gente deve fazer tudo o que puder para votar agora. O ano que vem é muito mais difícil. O ano que vem é muito mais difícil. Depois das eleições não facilitaria? Não. O que eu sempre defendo? O regime parlamentarista, ele é mais sofisticado. Ele é mais educado, vamos dizer assim, porque você não tem canelada, os partidos debatem. O presidencialismo é na bordoada, é na canelada. Olha a disputa do Trump e da Hillary Clinton nos Estados Unidos. Não pode ter nada de mais baixo nível. Isso é típico do presidencialismo. No mundo inteiro é assim, é na bordoada, sai todo mundo machucado. Qual o lado bom do presidencialismo? É que quem se elege, ele vai ter no Brasil 70 milhões de votos. E uma canetinha poderosa, uma então, caneta. No primeiro ano tem que votar tudo. Todas as reformas estruturantes que o Brasil precisa. Reforma política, não é possível continuar com 35 partidos. Você não tem 35 ideologias. Ah, então peraí. Reforma tributária, para que os seus telespectadores falaram. Nós não podemos continuar com esse modelo tributário que é uma loucura. Reforma previdenciária. Se passar agora, ótimo. Mas são reformas estruturantes que o país precisa para quê? Para crescer. É uma agenda de competitividade. Nós não podemos nos conformar com 13 milhões de desempregados. 7 milhões no desalento. É aquele que desistiu de procurar emprego. E 5 milhões no subemprego, fazendo bico. Quando agora nós vimos, olha, tivemos aí um aumento de emprego nos últimos meses, foi economia informal, não foi trabalhador com carteira assinada. Não, principalmente depois da reforma trabalhista. Sabe o que a gente vai fazer, governador? Eu tenho que fazer um pequeno intervalo agora, mas na volta a gente vai falar mais sobre as reformas. Aproveita para mandar a sua pergunta usando a hashtag do programa Mariana Godoy Entrevista. É um intervalo pequenininho, a gente já volta com o governador Geraldo Alckmin. A gente volta do intervalo ao vivo com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e um pré-presidenciável para 2018. Governador, a gente estava falando sobre as reformas, o senhor estava falando sobre como são importantes reformas política, reforma tributária, reforma da Previdência. Ela é importante e é importante que ela seja aprovada antes do início de um novo governo, ou seria melhor que ficasse já para o próximo presidente resolver essa questão da Previdência? Não, eu faria já. Aliás, eu acho que o governo errou no time, porque o ano passado, quando eles votaram a PEC do teto, deveria ter feito, na minha opinião, duas reformas. A política, que é a mãe de todas as reformas, nós temos um sistema político falido, totalmente falido, e se você não corrigir isso, você vai ter problemas no futuro. Há um princípio em medicina que diz, suprima o efeito, a causa, que o efeito cessa. Então, não adianta a gente querer mascarar o problema. O nosso modelo político está totalmente errado. O que o senhor faria numa reforma política? Eu faria, primeiro, cláusula de barreira. Não é possível você ter 35 partidos políticos no Brasil, 28 com representação na Câmara Federal. É ingovernável. Essa fragmentação de representação parlamentar, você dificulta a governabilidade. É um negócio absurdo. Só o Brasil tem isso. Depois, voto distrital ou distrital misto. Hoje é o corporativismo ao extremo.
O Brasil foi dominado pelas corporações, no setor público e no setor privado também, não é só no público, não. O interesse coletivo do povo é órfão todo dia. República vem do latim res publica, coisa do povo. E o povo é órfão todo dia. As corporações tomaram conta. E quanto mais fortes elas são, elas precisam ser enfrentadas. Eu aceitei, se o partido quiser ser presidente do partido, para o PSDB ser um instrumento de mudança. O Brasil precisa de mudanças profundas para retomar uma agenda de crescimento, de emprego, de competitividade, de modernização. Como é que o senhor faria essa modernização com o Brasil do jeito que funciona hoje? Teria um Ministério da Desburocratização de novo? Não precisa ter um ministério, mas você tem que ter um esforço permanente de modernizar o país. O nosso tempo, Mariana, é o tempo da mudança e da velocidade da mudança. A gente não pode perder esse momento, é impressionante. Né? O governo está no século passado. O país precisa ser modernizado e o Brasil precisa ter uma inserção internacional. Nós temos 3% da economia mundial e 1% do comércio do mundo. Um país fechado. Os países que passaram de renda média para renda alta, todos eles têm comércio exterior forte, exportam para o mundo inteiro. Você tem que saber jogar o jogo do século XXI. O senhor acha que o nosso modelo político é o pior do mundo? O senhor confirma isso? Se não é o pior, porque não tem um ranqueamento, está entre os piores, porque é inacreditável você ter o sistema que nós temos hoje no Brasil. Então, eu diria que voto distrital misto, cláusula de desempenho ou de barreira, proibição de coligação proporcional. O voto distrital, o vizinho fiscaliza. A pessoa sabe, filho de quem você é, onde é que você mora, seu padrão de vida. O vizinho fiscaliza. O que não pode é ter um modelo como hoje, que deputado pode ser votado no estado inteirinho. 45 milhões de pessoas. O estado de São Paulo não tem compromisso com ninguém. Então, é preciso mudar esse modelo. A Rosângela pergunta qual é a marca do seu governo. Olha, uma vez perguntaram, Mariana, respondendo a Rosângela, perguntaram ao Franco Montoro. E ele falou, olha, a marca do meu governo é o conjunto das obras, não tem uma coisa, né? Todo dia nós estamos trabalhando, por exemplo, metrô e trem. Nós vamos entregar agora mais uma estação nesse mês, da linha 4, Higienópolis Mackenzie. Até março, vou entregar mais 2 estações na linha 4. O trem do aeroporto de Cumbica, de Guarulhos, estações na linha 5. Tem perguntas do público exatamente sobre metrô. Vamos ouvir o que a população na rua pergunta? Claro. Desculpa interromper, governador. Por que, Geraldo Alckmin, você é tão pouco eficiente e tão pouco ativo, principalmente em relação a metrô e a limpeza dos nossos rios? Olha, então, Walter pegou pesado. Ô, Walter, primeiro o metrô. O Brasil inteiro não investe, aliás, não tem dinheiro nem para pagar salário, a gente vê os atrasos. São Paulo, nós estamos investindo sozinho, o povo de São Paulo, o governo do estado de São Paulo. Na linha 4, nós vamos entregar este mês a estação Higienópolis Mackenzie. Em março, Oscar Freire. No meio do ano, Morumbi, pertinho ali do estádio. E no final do ano, Vila Sônia. Linha 5, nós vamos entregar 6 estações novas. Já entregamos agora há 90 dias. Adolfo Pinheiro, já entregamos Borba Gato, já entregamos Brooklyn. E vamos entregar mais 5 estações e mais uma no final do ano que vem. Monotrilho para a Zona Leste, nós vamos até Sapopemba e São Mateus, mais 8 estações. Monotrilho de Congonhas, nós vamos ter os 2 aeroportos integrados ao sistema metroferroviário. A linha 15 do monotrilho com Congonhas e o trem para Cumbica. Nós vamos inaugurar o trem para o aeroporto de Guarulhos em março, daqui 100 dias. Nós vamos inaugurar tudo. Linha 9 do trem, Varginha e Mendes e Varginha. Então, nós estamos expandindo o sistema metroferroviário só com dinheiro do Estado. Eu tenho perguntas aqui que falam do metrô, comparando com Nova York, Londres e Paris. A gente tem que comparar, sinto muito, estamos no Brasil, temos que comparar com Rio de Janeiro, olha, Santa Catarina, Florianópolis. Eu vou dar um exemplo.
O Brasil transporta 10,5 milhões de passageiros, trem e metrô, 10,5 milhões. São Paulo sozinho transporta 8 milhões. Nós transportamos, só existe metrô e trem em São Paulo, praticamente. Olha, o México começou a construir em 1975, o mesmo ano que o Brasil. Eles têm mais metrô que a gente, tem 98 quilômetros. Na maioria das capitais do mundo, o governo federal é o grande investidor. Aqui nós não temos um centavo do governo federal. Aliás, o metrô de São Paulo começou pela prefeitura, ele não era do Estado. A companhia do metropolitano era a prefeitura da capital. Ela parou de investir, o Estado começou a investir sozinho, hoje nós temos 97% das ações. Então, por quê? Porque só o Estado investe. Agora vamos ampliar mais, fazendo também PPP, concessões, mas nós queremos expandir ao máximo. Agora, pode ter certeza que nós vamos até o ano que vem entregar aí 18 estações entre trem e metrô. Muitas dessas estações foram prometidas lá para trás, algumas inclusive para a Copa do Mundo. Elas vão ser entregues aí com 4 anos de atraso. O que fazer daqui para frente para que as obras públicas no Brasil, não só no estado de São Paulo, porque isso é uma característica da obra pública no Brasil, e o senhor como pré-candidato à presidência, o que fazer para que as obras sejam entregues mais dentro do prazo e principalmente dentro do orçamento? Dentro do orçamento, é. Olha, primeiro, não tem a ver com Copa do Mundo, porque quando se discutiu a Copa do Mundo, a Copa do Mundo ia ser no Morumbi, e ela foi parar lá em Itaquera. Então, desvinculou totalmente. Qual que é o problema do Brasil? É falta de dinheiro. É isso. Nós perdemos de arrecadação em 3 anos e meio 27 bilhões de reais. Por que os estados não estão nem pagando o salário? Não há na história do Brasil uma recessão do tamanho que nós tivemos nos últimos 3 anos. Não é falta de dinheiro, é mau uso e má administração do dinheiro, porque só esse ano nós já pagamos 1 trilhão em impostos. Não é possível que falte dinheiro. O que falta é ética na hora de administrar o dinheirinho. Tem 51 milhões no apartamento lá do Gedel. Não, mas isso é outro problema, isso é roubo, isso é outra questão. O que eu estou colocando é o seguinte, quando você tem uma recessão desse tamanho, você perde receita. Nós deixamos de arrecadar 8,5 bilhões por ano. Vamos dar um exemplo, um chefe de família, uma chefa de família, uma família. Tá? O salário caiu, a arrecadação do Estado caiu. Então, se caiu o salário, o que você faz? Você está fazendo uma construção, você diminui o ritmo da construção, é óbvio. Você primeiro precisa pagar salário, o hospital precisa funcionar, a polícia precisa ter gasolina, a escola precisa estar direitinho. Então, você reduz o ritmo. A hora que melhora a atividade econômica, o ritmo acelera. Agora, o Brasil tem um problema. O Estado brasileiro não cabe dentro do PIB. Nós vamos ter que privatizar, diminuir o tamanho do Estado, tirar esse Estado pesado das costas dos trabalhadores e dos empreendedores. Precisa ter uma reforma do Estado brasileiro. Por isso que o Brasil cresce menos que os outros. Aliás, nós estamos, Mariana, perdendo tempo. O mundo deve crescer o ano que vem mais de 3% ao ano o PIB mundial. Os países em desenvolvimento, mais de 5%. A China, 6%. Claro. A Índia, 7%. A gente está sempre e o Brasil patinando. Parado. A gente está patinando. Eu estou cansada Agora, dessa pergunta. Patinação. Por quê? Mas o que o senhor privatizaria? Vai, por que a gente está patinando? Por quê? Porque o Brasil ficou caro e perdeu competitividade. O Brasil ficou caro e perdeu competitividade. Esse é um fato. Então, um país caro, você compete menos e você tem dificuldade. Agora, o Brasil tem 150... O que o senhor tiraria do peso do Estado? O senhor mencionou o peso do Estado, falou que... Eu estou pensando em privatização. O que o senhor eliminaria? Olha, nós temos 150 empresas estatais. Tem que reduzir isso. Eu vou privatizar. Eu vou diminuir o tamanho do Estado. Vou diminuir o tamanho do Estado. A outra, fazer concessão e PPP. Você poder... O que gera emprego? Infraestrutura e logística gera emprego.
estradas, metrô, trem, portos, aeroportos. Hoje sobra dinheiro no mundo. É o melhor momento em termos de liquidez. Nós precisamos ter bons projetos. Se nós tivermos bons projetos, nós vamos trazer muito recurso para cá, poder investir bastante, gerar bastante emprego e melhorar o custo Brasil. Reduzir o custo Brasil para você ter mais competitividade. A gente volta nesse caso também para as questões estruturais do Estado, questão de reforma de novo da Previdência, reforma tributária, porque a gente já ouve o mercado falando que está segurando recursos de investimento nesse momento, enquanto não existe uma definição, por exemplo, sobre a reforma da Previdência. Quer dizer, além de bons projetos, o que o governo federal precisa fazer também como sinalização? Olha, eu acho que nós estamos atraindo investimentos. São Paulo, nós fizemos em março a concessão de rodovias. Tiramos essa exigência de construtora, não precisa mais. Hoje qualquer um pode entrar. Antigamente só podia quem fosse construtor. Então, quem ganhou a nossa concessão da rodovia Centro-Oeste foi um fundo de investimento, o Pátria Investimento. Tivemos disputa na Bolsa de Valores. 1,5 bilhão foi pago à vista para poder operar as rodovias do Centro-Oeste. Para o governo, que nós vamos investir em saúde, educação, vamos duplicar 250 quilômetros de rodovias, gerar 2.000 empregos diretos, 5 bilhões de investimento. Em abril fizemos a concessão da rodovia dos calçados, porque ela passa por Jaú, passa por Franca, que são polos calçadistas. Mesma coisa, mais de 400% de ágio. Fizemos a privatização de 6 aeroportos. Vamos fazer agora, no final do ano, o Rodoanel Norte. Então, nós estamos sem parar trazendo investimento para São Paulo. A Rosângela faz um elogio ao senhor, diz que o interior de São Paulo é a Califórnia brasileira e as pessoas deveriam ver como o nosso interior é desenvolvido num processo que não para. São Paulo vai pegar um empréstimo agora de 2,5 bilhões, é isso, governador? Como é que isso vai funcionar? E isso é para concluir obras também? Então, grande parte disso é metrô, porque metrô não é obra barata, são obras caras. Então, nós estamos fazendo o financiamento, nós temos capacidade de endividamento, reduzimos o endividamento do Estado, abriu uma possibilidade de novos empréstimos e estamos duplicando a Tamoios. Para quê? Para chegar ao Porto de São Sebastião. Porto hoje é a maior ferramenta de comércio exterior. Então, o Porto de Santos, o Rodoanel vai melhorar o acesso, vamos melhorar o acesso lá da Anchieta, e o de São Sebastião não tem ferrovia, infelizmente. Então, nós estamos duplicando a rodovia até dentro do porto lá em São Sebastião. Então, esses financiamentos são para isso. Eu sou um fanático por infraestrutura, porque é emprego, é muito emprego. Água, esgoto, moradia, estrada, ferrovia. Nós precisamos investir em ferrovia no país. Isso gera muito emprego. Se o senhor fosse presidente, o senhor investiria em ferrovia no país? Mas ontem, carga, ferrovia, carga. Vou dar um exemplo para o seu telespectador. Mariana, você está no Mato Grosso, um dos maiores produtores... O Brasil deixou a malha ferroviária apodrecer durante décadas, um absurdo que fizeram. É isso aí. Vou dar um exemplo do Mato Grosso. O Mato Grosso está longe do mar. Precisa exportar soja, algodão, milho, exportar tudo. Como é que ele faz? Ele pega uma BR, caminhão, para vir para o Paranaguá, Porto de Paranaguá, para depois subir para o norte do mundo. Você está do lado ali da Bacia Amazônica, Porto de Miritituba, em Itaituba. São 250 quilômetros que você faria de ferrovia, você está dentro lá do Porto de Miritituba, sai pelo Rio Amazonas, já está no norte do mundo. Outro problema também aqui em relação aos trens é que a bitola é de um jeito, o trem é de outro, precisa ter uma uniformização, precisa ter um padrão. A gente precisa chegar no século XXI. Qual que é o problema? O governo não tem dinheiro. Então, o que você tem que fazer? Chamar o setor privado, ter um bom projeto, segurança jurídica e trazer o setor privado. Invista na ferrovia e você vai ter a concessão por 30 anos. Venham japoneses, indústrias japonesas, Coreia do Sul, também gosto coreanos, bem. Chineses. Hoje o mundo está conectado. Puxa vida, fazer um japonês confiar no Brasil também é mais difícil. Eles têm outro
padrão Os japoneses são grandes investidores e temos uma relação de amizade de mais de 110 anos. A comunidade japonesa aqui em São Paulo é extraordinária. Eu brinco, Mariana Godoy, que São Paulo é a terra onde japonês fala português com sotaque italiano. É verdade, é verdade. O Walter tinha perguntado também sobre a limpeza dos rios. Então, é importante. As pessoas olham o Tietê e falam, puxa, mas não estão fazendo nada. Não, nós estamos tratando o esgoto. A mancha de poluição que estava lá em Barra Bonita, lá longe, hoje ela está em Salto. Ela retrocedeu 150 quilômetros a mancha de poluição. É perseverar nesse trabalho, logo, logo nós vamos ter classe 2 aqui em São Paulo. Agora imagine que tivesse, Walter, 100% o esgoto tratado. Imagine que não tem uma casa que o esgoto sanitário não vá para a estação de tratamento. O rio estaria poluído do mesmo jeito. Vai dizer, mas como? Poluição difusa, pneu, sofá, bicicleta, plástico, garrafa PET, lata, vai tudo para dentro do rio. Então, nós precisamos, de outro lado, as prefeituras limparem as cidades e educação ambiental. A gente não jogar nada no chão, porque acaba indo para dentro do rio. Então, são duas tarefas. Esgoto sanitário, que é coleta e tratamento. Em São Paulo, nós já universalizamos o interior de São Paulo, o saneamento básico. Vamos universalizar o litoral em 2, 3 anos e em 5, 6 anos a região metropolitana. Bom, o governador fala e quem fica com sede sou eu, né? Então, agora é hora de eu tomar a minha Aquíssima, que é uma água refrescante, muito saborosa. Eu gosto dessa aqui, que é de lixia, mas tem nos sabores pera, maçã verde. E tem também a água com gás, que é muito levinha e muito refrescante. A Aquíssima é uma delícia. Experimente você também. Governador, a gente está falando... O senhor quer tomar uma água, também fica à vontade. Eu dei um golinho aqui na minha, né? Eu até agora que eu entendi que ela tem lixia, né? Nossa, o senhor também está com a de lixia? É muito boa. É muito boa. Eu falei, nossa, mas que água docinha. E agora que a gente está, já que a gente está falando de água, vamos manter o assunto nessa história da limpeza dos rios. A gente falou do problema do Tietê, por exemplo, mas tem o Rio Pinheiros, que é um esgotão aqui. Não tem como a Sabesp fazer alguma coisa para o Pinheiros, que não corre, né? Não é um rio de verdade. Na realidade, o Pinheiros é quase um canal, porque ele reverte. No começo do século, um engenheiro chamado Asa Billings, ele construiu a represa Billings e fez o Pinheiros reverter. Então, você tem um sistema de bombeamento, então o Pinheiros volta. Para quê? Para dar Billings, a água cair na usina de Henry Borden, lá em Cubatão, e gerar energia elétrica para São Paulo. Então, a rigor, o Pinheiros faz a via de retorno, ele anda para trás, como se diz. É a mesma coisa, é tratar esgoto, perseverar nesse trabalho e limpeza urbana. Mas eu queria trazer uma boa notícia, Mariana, e um agradecimento. Nós tivemos, em 2014, a maior seca da história de São Paulo. É verdade. A maior seca tinha sido em 1953. Em 2014, choveu a metade de 1953. E os reservatórios chegaram no volume morto. Horrível, situação horrível. No volume morto. A população ajudou, ela evitou desperdício. Nós demos um bônus. Olha, economize água que você vai ganhar um bônus. Então, demos um estímulo financeiro. A crise passou, a chuva voltou, nós criamos um super sistema, vamos inaugurar agora em dezembro um novo sistema de água do São Lourenço para São Paulo, mais 6,4 metros cúbicos por segundo, interligamos o Rio Paraíba com o Cantareira, grandes obras de engenharia foram feitas e a questão está arrumadinha. Mas quero agradecer à população, porque naquele momento de dificuldade, impressionante a solidariedade. Todo mundo ajudou. Quero agradecer ao cacique Cobra Coral e à médium Adelaide Scritori. Governador, o senhor conhece também? Conheço. O Pezão é cliente fiel. Mas o governo de São Paulo, eles falam, Alckmin é muito católico, não faz convênio com o cacique. É muito engraçada essa história. Mas tudo que puder ajudar é bem-vindo, né?
Mas convênio assinado o senhor não faz, não. Não, gastar dinheiro público Não né? é dinheiro, não é com dinheiro. Não, Não, então tá não é bom. com dinheiro. O Cacique Cobra Coral e a Adelaide Scritor, que é a médium, que eu conheço, eles fazem uns convênios só com compensação ambiental. Eles são bacanas, ótimo. são bacanas. Olha aqui, governador... Agradecemos também, porque ajudou. Ajudou. O Douglas Costa e o Wagner Souza fazem a mesma pergunta. O Wagner quer saber quando vai ter a nomeação dos oficiais administrativos da PM e o Douglas quer saber quando vai ser feita a nomeação de 324 cargos da Polícia Científica. Deixa eu complementar, porque também está chegando muita pergunta sobre questão de policiais que estão sendo destinados a fazer escolta de presos também. Vamos juntar o bloco aí de polícia. Um bloco de nomeações. Então vamos lá, um bloco de nomeações. O oficial administrativo não tem previsão a curto prazo. Aliás, até já venceu o prazo do concurso. A Polícia Científica, em uma semana, estará nomeado. Todos os 324 a que se referiram. Aliás, nomeamos o mês passado 64 delegados, não tem mais ninguém para nomear. Nomeamos quase 300 escrivães de polícia e mais de 900 investigadores de polícia. E estamos abrindo um concurso público. Quem quiser ingressar na polícia vai ter uma grande oportunidade. Concurso público para PM, concurso público para a Polícia Civil e para a Polícia Científica. Então, um bom momento até para ingressar na nossa polícia. Uma pergunta era científica, a outra... A pergunta da Polícia Científica é desses 300, né? Esse, a semana que vem está nomeado. Semana que vem? Semana que vem estarão nomeados. A outra era da escolta, policiais que são usados para fazer escolta. O que acontece? Nós tínhamos policiais militares fazendo a vigilância de penitenciária. 4.000 PMs. Zeramos. Não tem mais nenhum. Só agente de vigilância penitenciária. Então, liberamos 4.000 PMs. Aí a escolta é aquele preso que vai para o fórum. Você tem que pegar da penitenciária e levar até o fórum. Também já reduzimos bastante. O que a gente tem insistido com o judiciário? Fazer videoconferência. Ou seja, ao invés de pegar o preso da penitenciária e levar para o fórum, você faz uma videoconferência na própria penitenciária. Porque a gente gasta muito dinheiro nesse transporte e é perigoso. Você ter resgate de preso, ataque. Então, a gente tem insistido para aumentar as chamadas videoconferências. E estamos gradualmente substituindo a polícia militar pelo agente de escolta. É o agente de vigilância e escolta. Hoje já tem um time grande na SAP. Hoje, o percentual da polícia militar que faz escoltas é muito alto? Ainda tem. Já reduziu muito, mas ainda tem, especialmente na região metropolitana. Tá bom. Governador, eu gostaria de falar com o senhor sobre o desembarque do PSDB do governo e sobre a convenção do partido, que vai ser agora na semana que vem, no dia 9 de dezembro, depois do intervalo, contando com a sua participação. Fica aí, já volto já. A gente volta ao vivo, estamos conversando com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Governador, o senhor vai se encontrar com o presidente Michel Temer, disse que não vai falar sobre política e não vai ter muito tempo para isso, porque vai entregar as casas lá em Americana e Limeira. Mas o partido deve desembarcar do governo? Olha, eu não vou desembarcar porque eu nunca embarquei. Então, não tem razão, você não vai. Não, mas o PSDB tem 4 ministérios. Não. Agora são 3, né? Agora são 3 que saiu o Bruno, né? Dia 9, o partido vai ter a sua convenção nacional em Brasília. Aí depois que, se nós formos eleitos, essa for a decisão da maioria do diretório e nós assumirmos, nós vamos avaliar. Mas o que interessa para a população? O PSDB não vai virar oposição. De jeito nenhum, nós temos responsabilidade. E para votar medidas que nós entendemos que é de interesse do povo brasileiro, que vai ajudar o Brasil a sair da crise, nós não precisamos ter ministério para isso. Mas, governador, nós vamos apoiar da mesma forma. Só assim, agora eu vou colocar uma situação hipotética, mas que eu acho que tem chance de acontecer, de amanhã o presidente Temer falar para o senhor, olha, o senhor vai ser eleito presidente do PSDB, eu gostaria de dar aqui uma satisfação, porque na próxima semana, provavelmente, o ministro Embaçaí e a ministra Luiz Linda vão deixar o governo. O presidente fazendo esse movimento, que resposta o senhor daria para ele?
Não, se os ministros deixarem, não tem nenhum problema. O presidente não vai deixar de ter o apoio do partido, dos deputados, porque 1 ou 2 ministros saíram do governo. Nenhum problema. Eu acho que até é importante, é uma mudança cultural. A gente precisa fazer aquilo Votar de acordo com a causa. Com aquilo que a gente acredita. Não com a pessoa que está propondo. Daquilo que a gente acredita. Nós somos coerentes. Se nós, quando éramos governo, defendíamos, não é porque hoje o governo não é do PSDB que nós não vamos apoiar. Agora, mas fizeram isso com o fator previdenciário na época da Dilma. Fizeram. Fizeram, mas não nós, né? Não, outros fizeram. O senhor disse que o brasileiro vota na pessoa e não no partido? Claro, os partidos estão totalmente fragilizados, partidos estão desacreditados com essa proliferação de partidos. Então é óbvio que vai prevalecer muito mais o candidato. E no presidencialismo também é um embate de personalidades também. Essa é uma característica do presidencialismo. Nesse sentido, o senhor acha que o senhor vai precisar ser mais enfático, mais duro numa campanha presidencial? Você precisa ter coragem para não ser radical. É fácil sair falando mal dos outros, xingando os outros, isso é fácil. É isso que o Brasil precisa. Nós precisamos a profundidade, discutir questões, resolver os problemas. Eu aprendi na minha vida, eu não sou resultado nem de dinastia política, nenhuma, ninguém da minha família, e nem de riqueza pessoal. Eu sou fruto do povo. Eu nasci do povo, da confiança do povo. Desde a minha juventude, como prefeito da minha cidade natal, trabalhando na periferia, resolvendo o problema do povo. O senhor é muito querido em São Paulo, então, foi eleito governador aqui 3 vezes, sempre teve bons resultados aqui em São Paulo, mas como projetar seu trabalho, sua imagem, sua carreira política, seus planos para o Brasil, para o restante dos brasileiros, no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste? Mariana, para isso tem campanha eleitoral. No momento certo, eu já fui candidato, conheço o Brasil, mas quero... Aliás, eu me sinto hoje mais preparado, eu estou mais maduro. Quando eu era estudante, eu fui a Goiás fazer projeto Rondon. Aí fui visitar Cora Coralina, poetisa em Goiás Velho. E na hora de ir embora, nós éramos estudantes, ela falou, olha, guardem o seguinte, todos nós estamos matriculados na escola da vida, onde o professor é o tempo. A experiência nos faz melhor, você amadurece, você erra menos, você decide melhor, você não tem medo de tomar decisão. A experiência é importante. Então, é isso que eu acredito. Hashtag preparado para o Brasil, essa é a sua hashtag, né? Governador, eu agora vou fazer para o senhor uma pergunta que eu fiz para todos os presidenciáveis que se sentaram aí nessa poltrona, que é por que o senhor deseja ser presidente do Brasil? Olha, para trabalhar pelo país. Claro que todos nós podemos ajudar as pessoas, ajudar o país como cidadão, mas é o cidadão. Agora, é claro, se você é presidente da República, você vai ter os instrumentos para fazer muito mais. Eu acho que eu me preparei, fui copiloto de um bom comandante, que foi o Mário Covas, tinha aquela objetividade do engenheiro politécnico e uma enorme sensibilidade social. Tive a oportunidade de ser governador por várias vezes, fui parlamentar. Acho que o Brasil tem tudo para se recuperar, mas nós não vamos chegar à terra prometida com voluntarismo. Nós vamos chegar com trabalho, sacrifício, perseverança. É nisso que eu acredito. Rapidamente, seu vice, quem seria? O ideal. Olha, não pode ser de São Paulo. Um Aldo Rebelo. Ótimo nome, mas isso não dá para discutir vice, tudo tem seu tempo, né? Ok, obrigada, governador.